Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos retomar o nosso estudo sobre os termos integrantes da oração. Só recapitulando, nós já vimos a semana passada quais são os termos integrantes da oração, que são os complementos verbais. Esses complementos verbais são chamados de o objeto direto ou objeto indireto, né? Objeto direto quando é um complemento de um verbo transitivo direto. Objeto indireto quando é um complemento de um verbo transitivo indireto, ok? E nós vimos também o que é predicativo, que é uma qualidade atribuída ou uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Nós vimos a semana passada, é só voltar o vídeo anterior. E paramos no verbo transitivo, né? O que é um verbo transitivo? Transitivo é aquele verbo, né? Também nós já vimos isso. O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Existem verbos que precisam de complemento e aquele verbo que precisa de complemento obrigatório, né? Por exemplo, comeu, quem come, come o quê? Esse verbo comer é chamado de verbo transitivo porque ele precisa de um complemento obrigatório. O verbo comer vem com complemento sem preposição, então o seu complemento é chamado de objeto direto. Mas se eu digo eu gosto de chocolate, o verbo gostar é um verbo também transitivo, porque precisa de complemento, porém o complemento do verbo gostar vem com auxílio de preposição, desculpem. Vem com auxílio de preposição, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o seu complemento é chamado de objeto indireto, porque o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, ok? Nós vimos no vídeo anterior. Então, ficamos aqui com essa tirinha para a gente dar uma olhadinha, né? E você é o gato que comeu meu irmão. Veja, o verbo comer é um verbo transitivo direto. Quem come, come o quê? Comeu o irmão, ok? Ou comeu meu irmão. Você é o gato que comeu meus dois irmãos. Eu amo essa família. O verbo amar também, ok? Então, o verbo comer, atenção para o verbo comer aqui na tirinha, é um verbo transitivo. Por quê? Porque precisa de complemento. Olha aqui o complemento, meu irmão. Meu irmão é o complemento. Então, esse complemento eu chamo de objeto direto. Por quê? Porque o verbo comer é um verbo transitivo direto. Ou seja, é um verbo que precisa de complemento sem auxílio de preposição. Aqui eu tenho depois do verbo comeu, o comer, que vem do verbo comer, meu pronome possessivo e irmão substantivo. Não temos nenhuma preposição, certo? Então, por isso que ele é um verbo transitivo, direto, porque ele exige complemento sem auxílio de preposição. Vamos continuar? Mas existem também verbos intransitivos, certo? Claro que nos termos integrantes da oração, nós não temos verbo intransitivo. Se os termos integrantes da oração são os complementos verbais, né? Os complementos nominais nós vamos ver também. Complemento verbal são complementos verbais são complementos de um verbo que pede complemento. O próprio nome já diz. É aquilo que completa um verbo. Complemento nominal é aquilo que completa um nome. O que é verbo intransitivo, já que estamos falando de verbo, né? Nós vimos o transitivo, que é o que precisa de complemento. O intransitivo é o que não precisa de complemento. É um verbo que sozinho apresenta um sentido completo de uma oração. As ações transmitidas por verbos intransitivos começam e terminam no próprio sujeito, não necessitam de complementos verbais que completem o seu significado, certo? Vejam alguns exemplos, para vocês compreenderem a diferença entre um verbo transitivo e um verbo intransitivo. Transitivo é aquele que pede complemento. O seu complemento pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Você vai ver se tem preposição ou não. Se tiver preposição, objeto indireto. Se não tiver preposição, objeto direto. Já no verbo intransitivo, atenção, transitivo é uma coisa, intransitivo é outra. Intransitivo é completo. Veja o verbo nascer. Minha filha nasceu. Seu avô morreu. Deus te livre, né? Minha bisavó ainda vive.
Ainda não cheguei. Ele ainda não voltou. As reclamações procedem. Todos esses verbos aqui, dentro desse contexto, não pedem complemento. Seu avô morreu, e se colocar morreu de alguma coisa, aí é um complemento circunstancial, não é obrigatório. O verbo nascer, morrer, viver, chegar, voltar, proceder. Todos esses verbos são verbos intransitivos. Não precisam de complemento, certo? Então, existem também verbos que não precisam de complemento. Existem verbos que precisam de complemento, são os chamados de verbos transitivos. E existem verbos que não precisam de complemento, são chamados de verbos intransitivos. Combinado? Mais exemplos. Verbo casar. Meu irmão casa amanhã, olha. Casar, ok? Casa com fulana, aí é companhia, né? É outra coisa, é outro estudo. É adjunta adverbial. Verbo levantar, cair, sofrer, chorar, dormir. O tempo levantou. Minha avó caiu. Não preciso dizer que ela caiu no chão, né? Aí é circunstancial, é de lugar, né? Adjunta adverbial de lugar. Chega de sofrer, aquele bebê só chora, vou dormir. Todos esses verbos aqui, você pode observar no contexto que não precisam de complemento. Se eles não precisam de complemento, você vai chamá-los de verbos intransitivos. Eles são chamados de verbos intransitivos. Então, só para relembrar, transitivo é aquele verbo que precisa de complemento. Intransitivo é o verbo que não precisa de complemento. Maria morreu. Morrer é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Não precisa dizer de que ela morreu para você saber que ela morreu. Agora, Maria come. Come, o verbo comer é um verbo que precisa de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. O complemento dele vai ser direto, porque o verbo é transitivo direto. Certo? Complemento nominal. Finalmente, chegamos a um outro termo integrante da oração. Falamos dos complementos verbais e agora nós vamos falar dos complementos nominais. Complemento nominal, o próprio nome já diz que é aquilo que completa o sentido de um nome. Que nome é esse? Esse nome pode ser, olha, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Veja o exemplo. Minha vizinha está cheia de dores. Está cheia de quê? Ó, cheia. Cheia aqui, ó. Não é verbo. Ainda não estou pronta. Pronta para o teste. Minha avó tem muita devoção por Deus. Todos esses termos que estão negritados aqui são complementos de um nome, ok? Complementos de um nome. Esses complementos, então, se eles estão completando um nome, que nome é? Ou um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Aquilo que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio é chamado de complemento nominal. Gente, do mesmo jeito que existem verbos que precisam de complemento e que existem verbos que não precisam de complemento, existem também nomes, substantivos, adjetivos, advérbios que precisam de complemento, ok? Então, esses complementos dos nomes aqui, ó, por exemplo, minha avó tem muita devoção. Devoção é um substantivo. Se eu parar aqui, a minha avó tem muita devoção, parar aqui, fica uma frase incompleta. Quem tem devoção por alguém. Por quem? Por Deus. Por Deus é um termo agora, um termo que completou o sentido do substantivo devoção. Entenderam o que é complemento nominal? Espero que sim. Complemento nominal é aquilo que completa um nome, seja um substantivo, seja um adjetivo, seja um advérbio. Olha, mais uma vez, lembrando que vocês precisam dominar as classes morfológicas, né? As 10 classes gramaticais. Quem esqueceu o que é substantivo, que é adjetivo, que é advérbio, volta lá às 10 classes gramaticais para compreender esse conteúdo. Complemento nominal na tirinha agora. Escada do sucesso. Está aqui um exemplo de complemento nominal. Escada de quê? Do sucesso. Escada é um substantivo que precisou de um complemento. O complemento do sucesso foi um complemento do substantivo escada. Então, esse do sucesso é um complemento nominal. Não é fácil identificar. O Ernie diz que tem medo de altura. Olha, o Ernie
diz que tem medo. Pare a frase aqui. Fica incompleta. Quem tem medo de alguma coisa. Ele tem medo de altura. De altura, então, é o complemento do substantivo medo. Então, nós temos aqui um exemplo na tirinha de complemento nominal. Agente da passiva é fácil, segundo ano B. Agente da passiva é um termo que existe apenas em orações na voz passiva analítica. Indica quem pratica a ação correspondendo ao sujeito da voz ativa. Por exemplo, quando eu digo que eu fiz o exercício, eu estou... Quem é o sujeito da frase? Eu. Não é isso? Eu fiz o exercício. Ok? Eu estou praticando uma ação. Qual é a ação? Fazer o exercício. Mas eu posso dizer a frase da seguinte forma. O exercício foi feito por mim. Eu que antes pratiquei, agora sofri a ação. Então, quando eu sofro a ação, eu estou na voz, o sujeito está na voz passiva, ok? Então, voz passiva é exatamente assim. Ó, a apresentação foi realizada pela professora de filosofia. A professora de filosofia realizou a apresentação. Ela praticou antes e agora ela sofre. Cadê o cursor? Ela sofre a ação. Todo o trabalho foi feito por mim. Eu fiz o trabalho. Agora, todo o trabalho foi feito por mim. Eu agora sofro a ação. Tá certo? O paciente foi acompanhado pela enfermeira. A enfermeira acompanhou o paciente. Ela que praticou, agora sofre a ação. Ok? Agente da passiva é isso. Fácil, fácil, fácil. Gente, nós terminamos o nosso conteúdo dos termos integrantes da oração. Nós temos 3 integrantes da oração. Nós temos o complemento verbal. Atenção, voltem ao vídeo para entender melhor. O complemento nominal, o agente da passiva e também o predicativo, tá certo? Temos 4 complementos, 4 termos integrantes da oração que vocês precisam rever, que vocês precisam, até do conhecimento das 10 classes gramaticais, volto a repetir. Eu deixei para vocês uma ficha de exercício, mais uma ficha de exercício com esse conteúdo que vocês devem treinar assistindo a essa aula, né? E com certeza vocês vão se sair bem. Quando retornarmos, a gente corrige todas as atividades. Fiquem com Deus e até a próxima aula.